Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Graça e paz. Que Deus esteja abençoando você, toda a sua família. Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, comigo minha esposa, Dona Vilma, em minhas mãos a velha companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a Santa Palavra de Deus. Em minhas mãos também, o nosso manual de estudo, Hebreus, mensagem para os últimos dias, janeiro, fevereiro e até o final do mês de março. Chegamos na lição de número 7, como eu havia combinado com vocês que às quintas-feiras eu estaria fazendo o resumo da lição, mas a lição ela é complexa, ela é grande. Eu apresentei essa lição ontem e estou apresentando hoje, sexta-feira, também, tá? Para que o vídeo não fique aí muito longo. Estou em casa, estou aqui no meu velho estúdio. Vamos orar, vamos falar com Deus para iniciarmos o estudo de hoje. Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, pela tua graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor esteja com cada irmão, cada irmã, cada amigo que está assistindo esse vídeo agora. Derrame o seu Santo Espírito, que ele seja agora o nosso professor, que abra o nosso entendimento e que nos ajude a praticar. Nós te agradecemos e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dia 14, hein? Segunda-feira, 14, começa aqui no canal a nossa campanha de oração. O vídeo será postado pela manhã, então você já pode fazer o seu pedido de oração. Nós estaremos orando para que Deus ouça as nossas orações, para que Ele atenda as nossas orações. Depois vamos fazer uma série de orações pedindo conforto para famílias enlutadas, né? Esse momento que nós estamos passando aí, tem muita gente sofrendo aí, algumas desanimadas, tá? Então nós vamos orar para Deus, pedindo conforto para pessoas que estão enlutadas. Depois desta série de pessoas enlutadas, nós vamos pedir para pessoas enfermas. Então fique comigo aí, a partir de segunda-feira, dia 14, pela manhã, todos os dias nós teremos um vídeo novo aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, também na fanpage, do Facebook, Falando de Cristo na Estrada, tá ok? Meus irmãos, o verso para memorizar desta lição, número 7, é um verso maravilhoso, né? Nos dá uma certeza de salvação. Hebreus capítulo 6, verso 19 e verso 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ontem nós já fizemos aí uma reflexão na parte de sábado, domingo, segunda-feira, né? E hoje nós vamos continuar aqui com a lição falando de terça, quarta e domingo. O tema que nós iremos iniciar é este: já não resta sacrifício pelos pecados. Ontem nós já comentamos um tema aqui, né, que é impossível renovar a pessoa, aqui Mateus capítulo 6, verso 4 e verso 6, nós vamos ler, né? Ali diz que é impossível renovar essas pessoas. Nós comparamos com Mateus, Romanos e Gálatas, né? O que significa crucificar a Cristo, né? Significa que quando experimentamos a salvação genuína, vinda da parte de Jesus, porque a salvação, meus irmãos, é só pela graça, é só através de Jesus. E decidimos se afastar de Jesus, em vez de andarmos em novidade de vida, andar na presença de Deus, a pessoa decide se afastar e desfazer o seu relacionamento com Jesus. Ele quebra o pacto, ele rompe a aliança com Jesus, né? Ele volta a ser escravo do pecado. Jesus passa a ser uma ameaça para o estilo de vida que ele está querendo viver, né? Quando a pessoa toma essa decisão de maneira deliberada, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a salvação, tendo experimentado a salvação, é impossível de renová-lo. Por quê? Porque ele tem livre-arbítrio para dizer não. E hoje nós vamos continuar esse estudo, né? Já não resta sacrifício pelos pecados. A advertência de Hebreus, capítulo 6, verso 4, 5 e 6, é muito semelhante à encontrada em Hebreus, capítulo 10, verso 26 a 29, que nós vamos ler aqui. Já foi tema de outras lições aqui também, né? É tema de sermão meu também, tá?
Então, Paulo explicou que ao rejeitar o sacrifício de Jesus, deixaria as pessoas sem nenhum meio para o perdão dos pecados, porque não há outra fonte de perdão além de Jesus Cristo. Então, quando as pessoas rejeitam o sacrifício de Jesus, realmente a coisa complica, né? Porque não há outro meio, não há outra fonte de perdão além de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao verso 14, vai destacar exatamente isso. Então nós vamos ler Hebreus capítulo 10, do verso 26 até o verso 29. A pergunta é como que o autor, Paulo, né, como que ele descreve o pecado para o qual não há perdão? Você já ouviu falar na sua igreja, talvez na internet, talvez alguém pregando, né? A Bíblia diz que o pecado que não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo, né? E nós já falamos isso aqui em outros temas, como quando você rejeita o Espírito Santo, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Tem até uma analogia, né? Um pregador da igreja adventista que ele faz uma analogia muito interessante. É como se você fosse para uma roça carpinar sem nunca ter capinado. No primeiro dia, a sua mão enche de bolha, começa a doer, e você volta com a mão toda dolorida, né? Cheia de bolha, dói muito. Aí você passa ali uns curativos, no outro dia você está lá carpinando de novo, a mão torna a doer, né? Terceiro, quarto, e a sua mão vai doendo, mas ela vai calejando. Depois de algum tempo, a sua mão já calejada você não sente mais, né? A sua mão está agora calejada, você não sente mais a dor, né? É a mesma coisa as pessoas que decidem pecar deliberadamente, praticar o pecado. Elas até comemoram o pecado. E às vezes, por ter conhecido a palavra de Deus, ela sente. O Espírito Santo toca nela. Às vezes ela chora. Ela até, entre aspas, né, ela pode até se arrepender. Dói. No dia seguinte, ela está praticando aquele pecado de novo. Novamente, alguém prega para ele, ouve o hino, toca de novo o coração dele, dói novamente. Mas no terceiro dia, ela está praticando aquele pecado de novo. Quarto, quinto, sexta, sétima semana, um ano, e ele continua praticando aquele pecado. Então agora ele já não ouve mais a voz do Espírito Santo porque o seu coração está calejado, a sua mente está cauterizada, né? Eu convido você para pegar a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10, do verso 26 ao verso 29. É um texto que você deve sublinhar aí na sua Bíblia porque é muito importante esse texto, tá? É muito importante, porque algumas pessoas até pregam que você pode continuar pecando deliberadamente, praticando o pecado, e que o pecado vai recaindo sobre Jesus. Isso é uma farsa, tá? É uma falsa, uma errada interpretação da Bíblia. Está escrito assim, ó: porque se pecarmos voluntariamente, ou em algumas Bíblias, deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, agora olha o texto, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, irmãos. Mas, olha a advertência, a exortação de Paulo, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E agora olha o que ele fala: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o que foi santificado e fizer escravo ao Espírito da graça? Pois é um puxão de orelha para aqueles que conhecem a palavra de Deus e continuam praticando o pecado deliberadamente, voluntariamente. Eu já preguei aqui, né, sobre essa diferença de pecado voluntário e aquele pecado que você escorrega, né? Você comete um pecado. Cometer um pecado, qualquer um de nós podemos fazer, né? Não deveríamos, mas podemos em algum momento cometer um pecado. Agora, praticar o pecado, meus irmãos, é complicado. Então, a pergunta é: como o autor descreve o pecado para o qual não há perdão? É a rejeição a Jesus. É a rejeição ao Espírito Santo, porque só quem convence do pecado e leva ao arrependimento é o Espírito Santo. É a rejeição ao sacrifício, é a rejeição ao Espírito Santo. O autor não disse que não haveria expiação por pecados cometidos após receber o conhecimento da verdade. Não foi isso que o autor disse. Deus designou Jesus como nosso advogado, está lá em 1 João, né?
Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Agora, se pecar, vocês têm um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Agora, por meio dele, por meio desse advogado, desse sacerdote fiel, nós temos o perdão dos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9. O pecado para qual não há sacrifício ou expiação é pisar o Filho de Deus, é profanar o sangue da aliança, é insultar o Espírito Santo. Hebreus 10, 29 está dizendo isso aí. Agora, vamos revisar o significado dessas expressões. A primeira expressão, pisou o Filho de Deus, Hebreus 10, 29, descreve a rejeição do governo de Jesus, meus irmãos. Quando você aceita Jesus como Salvador, automaticamente você está dizendo, sim, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Agora não é mais o mundo, não é mais o pecado o Senhor. Ser servo é como ser escravo. Eu sou servo de Jesus, Ele é o meu Senhor. Então tem pessoas que aceitam Jesus como Salvador, mas rejeitam o governo de Jesus. É a expressão pisou o Filho de Deus. O título Filho de Deus relembrava aos ouvintes que Deus colocou Jesus onde? Sentado à sua direita, e prometeu fazer o quê? Pôr os inimigos por estrado dos seus pés. Hebreus 1:13, Hebreus capítulo 1, verso 5 até o verso 12, verso 14, né? Pisar Jesus implica que o apóstata, aquela pessoa que conhece e se afastou, trata Jesus como um inimigo. No contexto do argumento da epístola aqui de Hebreus, capítulo 1, verso 13, pode estar implícito que no que diz respeito à vida do apóstata, Jesus foi tirado do trono. Jesus foi colocado no estrado. E agora esse trono é ocupado pelo eu, pela própria pessoa. Isso é o que Lúcifer queria fazer lá no céu, né? Isaías 14, verso 12 a verso 14, é o que Lúcifer queria fazer lá no céu. E que o homem da iniquidade tentaria fazer no futuro, segundo Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. A expressão profanou o sangue da aliança refere-se à rejeição do sacrifício de Jesus. Tem muita gente que acha isso uma coisa boba, né? Jesus, ele morreu no seu lugar, no meu lugar. Nós somos pecadores, o salário do pecado era a morte. Nós deveríamos morrer, ele assume nosso lugar, ele morre em nosso lugar. E algumas pessoas falam, e eu com isso? Eu não pedi para ele fazer isso. Tem algumas pessoas que são ignorantes, né? Então, irmãos, profanou o sangue da aliança, refere-se à rejeição do sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 9, do verso 15 ao verso 22, ele abre esse leque, né? Isto é afirmar que o sangue de Jesus é desprovido de poder purificador. Eu sei que pessoas ficam até com dúvidas, e ter dúvida não é o mesmo jeito, não é a mesma coisa de rejeitar o sangue de Cristo. Tem pessoas que, por não conhecer toda esta matéria da expiação, do santuário, né? Talvez ela fique imaginando, mas o sangue de Jesus realmente tem o poder para lavar o meu pecado? Eu cometi pecado A, B, C. Será que se eu aceitar Jesus como Salvador, será que eu sou livre mesmo desse pecado? Eu sei que pessoas têm essa dúvida, ok? É até normal você ter essa dúvida, mas a Bíblia está aqui para tirar a sua dúvida. E Jesus conhece o seu coração. Se a sua dúvida é uma dúvida verdadeira ou se você realmente está profanando o sangue da aliança, né? Rejeitando o sacrifício de Jesus. Terceiro, a expressão insultou o Espírito da graça. Essa expressão é muito poderosa, né? O termo grego enibris, ou enibrizas, insulto, ultraje, envolve manifestação de arrogância, que se refere à insolência ou ao excesso de orgulho. Esse termo, irmãos, está em forte contraste com a descrição do Espírito Santo como o Espírito da graça. Isso implica que o apóstata, aquela pessoa que conhece e se afastou, respondeu à oferta da graça de Deus com um insulto e que por isso está em uma posição insustentável. Ele rejeita Jesus, ele rejeita seu sacrifício e ele rejeita o Espírito Santo. A gente vê muito isso. Às vezes dentro de casa, dentro da nossa própria família, os de sangue, às vezes ao conversar com eles, a mostrar o evangelho da graça, da salvação e dizer que é necessário aceitar Jesus como Salvador e Senhor para que possamos ser purificados dos nossos pecados, sermos ligados novamente a Deus e ter direito ao céu, à Nova Jerusalém, às vezes a gente é chacota, às vezes a gente recebe um não, né, uma rejeição. Tem uns que até
ignoram, ficam bravos. Então, muito cuidado, porque essa é uma expressão muito poderosa. Insultar o Espírito da graça é um desafio, envolve aí a manifestação de arrogância, pessoas arrogantes, pessoas insolentes, pessoas orgulhosas. Tem pessoas que acham que ela pode praticar o bem, né? Que ela pode ser apenas uma pessoa boa, que ela não precisa do Espírito Santo na sua vida para que ela tenha os frutos do Espírito Santo. É complicado. Depois nós vamos ver uma promessa de coisas melhores. Após as fortes e sinceras advertências de Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 8, Paulo expressou confiança de que os leitores ou seus ouvintes não haviam se afastado do Filho, não haviam se afastado de Jesus. Paulo é um craque no sermão, né? Essa homilia, esse sermão, ele deixa de fazer a exposição, né? Ele vem ali fazendo exposição do Antigo Testamento, de textos bíblicos, agora ele parte para uma aplicação, ele dá um puxão de orelha e agora ele dá aquela aliviada. Ele vai dar aquela aliviada, né? Então ele vai dizer, irmãos, que ele expressou confiança de que os leitores, os ouvintes, não haviam afastado do Filho, não haviam afastado de Jesus, nem o fariam no futuro. Ele acreditava que seu público receberia a advertência e iria produzir frutos adequados. E também é o meu sonho. Eu não sei quando e qual é a circunstância que você estará assistindo esse vídeo, mas eu também creio em você. Eu creio que receber a palavra de Deus, você vai sentir vontade de ser cheio do Espírito Santo para produzir frutos. Imagina, um marido produzindo frutos do Espírito Santo, é uma bênção. Uma esposa produzindo frutos do Espírito Santo, um filho, né? O casal, o pai, uma família toda produzindo fruto do Espírito Santo. Então, Paulo, ele acreditou nos seus ouvintes, seus leitores. E eu acredito em você que está aí do outro lado. Com uma terra que é cultivada por Deus e produz os frutos que ele espera, eles receberiam a bênção divina, Hebreus 6:7. E que bênção divina é essa? A salvação. Essa é a bênção divina para toda nós, a salvação. Quando nós lemos Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao verso 12, quais foram as boas atitudes que os crentes tiveram? Vamos ler? Hebreus capítulo 6, verso 9 e 12, diz assim: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Ainda que eu demonstrei para vocês aqui o perigo que vocês estão correndo, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Não desejamos que cada um de vós mostre o mesmo, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Amém? Hebreus 6, de 9 a 12, irmãos. Agora, quais foram as boas atitudes que os crentes tiveram? Eles demonstraram amor a Deus. Esses crentes, apesar de toda a perseguição que eles estavam sofrendo, apesar de eles estarem correndo o risco, né, de não irem mais à igreja, de não congregarem, de não ter crescido em conhecimento, Paulo chamou a atenção deles e falou: rapaz, vocês já deveriam saber tudo sobre o santuário, deveriam saber tudo sobre o trabalho de Jesus lá no céu como sacerdote, sumo sacerdote. Vocês já deveriam estar comendo um alimento sólido da palavra de Deus, mas vocês são preguiçosos, vocês não estão estudando a Bíblia. É preciso que outra vez alguém venha aqui e ensine para vocês, como se vocês fossem criança ainda, tomando leite. Paulo já tinha dado uma severa repreensão, mas falou: olha, vocês poderiam estar produzindo mais, mas eu acredito em vocês, eu confio em vocês. Vocês demonstram amor a Deus dentro do pouco que vocês conhecem. Vocês servem aos santos dentro do pouco que vocês têm. Os crentes mostravam amor a Deus através do serviço, através das obras. Apesar de não terem progredido no conhecimento, irmãos, eles progrediram no amor, na solidariedade para com os outros. Essas não foram, assim, ações isoladas do passado, mas ações sustentadas e que se estenderam por muito tempo na história do cristianismo. Atos excepcionais não revelam o verdadeiro caráter de alguém, não. Há evidências mais importantes de amor para com Deus
Não são os atos religiosos, por assim dizer, mas atos de amor para com os outros, especialmente aqueles que estão em desvantagem. Mateus capítulo 10, 42, Mateus 25, de 31 a 46, mostra isso. Paulo exortou os crentes a não se esquecerem de fazer o bem. Hebreus capítulo 13, verso 2, Hebreus capítulo 13, verso 16, Paulo está exortando, chamando a atenção dos crentes, animando os crentes para que eles não se esquecessem de fazer o bem. Em Hebreus 6,12, ele advertiu contra se tornarem preguiçosos, características de quem não amadureceu e que está em perigo de cair. Tem muito crente preguiçoso. Dentro de todas as denominações, há aquele crente preguiçoso que está caminhando ali, numa linha muito perigosa. Hebreus capítulo 5:11, Hebreus 6:12 fala desse perigo. A esperança não é mantida viva por exercícios intelectuais da fé, mas pela fé expressa em atos de amor. Ok? Romanos capítulo 13, do verso 8 ao verso 10, fala exatamente disso. Exatamente disso. Paulo, ele desejava que os leitores imitassem aqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas. Ele já havia ali, irmãos, apresentado a geração do deserto como um exemplo negativo daqueles que por falta de fé e perseverança falharam ali em herdar aquilo que Deus havia prometido para eles. A história do êxito é uma história aparentemente negativa, mas tem heróis da fé ali. Nós estamos falando de milhões de pessoas, Agora, Paulo apresenta Abraão. Aqui em seguida, ele vai apresentar Abraão. Hebreus capítulo 6, do verso 13 ao verso 15, ele apresenta Abraão como exemplo de alguém que depois de esperar com paciência, herdou as promessas. A lista de exemplos positivos é ampliada com os heróis da fé em Hebreus 11 e chega ali ao clímax em Hebreus capítulo 12 com Jesus como o maior exemplo de fé e paciência. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Jesus, ele é o maior exemplo de fé e paciência. É o exemplo a ser seguido por mim e por você. E lá em Apocalipse 14, verso 12, fé, paciência e observância dos mandamentos são características dos santos dos últimos dias. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Indo para o final, irmãos, Jesus, a âncora da alma. Como eu falei que essa lição 7, ela é o cerne, ela é o coração de toda a lição, das 13 lições que nós estamos estudando. Agora nós temos essa mensagem que eu gostaria que você, em atitude de oração, prestasse muita atenção. Jesus, a âncora da alma. Paulo, ele alcançou o ponto mais alto de sua advertência contra a apostasia e de encorajar ao amor e à fé com uma bela exposição da segurança e certeza em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 6, do verso 17 ao verso 20. Como Deus garantiu as suas promessas. Olha que promessa maravilhosa. Está escrito, Hebreus 6, 17 em diante, por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Não precisava, mas ele fez, ele se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que fomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Com o juramento e com a ascensão de Jesus, quando Deus colocou à sua direita. Essa é a resposta. Como Deus garantiu as suas promessas. Deus garantiu as suas promessas com juramento. E ele não mente. Ele jurou para nós. E com a ascensão de Jesus, quando Deus colocou Jesus no trono à sua direita. Deus garantiu suas promessas para nós de várias maneiras. Primeiro, garantiu sua promessa com o juramento, Hebreus 6,17. Irmãos, de acordo com as Escrituras, os juramentos de Deus a Abraão e a Davi
se tornar uma base fundamental da confiança no favor permanente do Senhor para com Israel. Quando Moisés procurou assegurar o perdão divino a Israel após a apostasia, aquela história lá, né, com o bezerro de ouro, ele se referiu ao juramento divino a Abraão. Leia aí Êxodo 32, verso 11 até o verso 14, Gênesis 22, do verso 16 ao verso 18. Moisés, ele chega diante de Deus e ele cobra Deus da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Ali, né, Deus queria aniquilar todo aquele povo e começar uma nova geração a partir de Moisés. Moisés lembra para ele da promessa que ele havia feito a Abraão. A força implícita de seu apelo foi que o juramento de Deus era irrevogável. Romanos 9,14, Romanos 11, 28 e 29, né? O juramento de Deus é irrevogável. Da mesma forma, quando o salmista intercedeu diante de Deus por Israel, ele reivindificou o juramento divino a Davi. Ele diz, Deus disse, abrem aspas para Deus, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como lua e fiel como a testemunha no céu. Salmo 89, verso 34 até o verso 37. Então, de acordo com o Novo Testamento, ambos os juramentos se cumpriram em quem? Em Jesus. O juramento que Deus fez a Abraão se cumpre em Jesus. O juramento que Deus fez a Davi se cumpre em Jesus. O juramento que Deus fez a Adão e Eva lá no Jardim do Éden se cumpre em Jesus. Amém? Está aí em Gálatas 3, 13 a 16, Lucas capítulo 1, verso 31. Né? Em segundo lugar, irmãos, Deus garantiu suas promessas ao colocar Jesus à sua direita. A ascensão de Jesus tem o propósito de confirmar a promessa feita aos crentes, pois ascendeu como precursor em nosso favor. Hebreus capítulo 6, verso 20. Você tem medo de Jesus lá no céu, fazendo expiação? Não, ele está lá a nosso favor. Assim, a ascensão nos revela a certeza da salvação. Deus conduziu o Filho à glória por meio do sofrimento, da morte por todos, para que pudesse conduzir muitos filhos à glória. Hebreus capítulo 2, verso 9 e 10. A presença de Jesus diante do Pai é a âncora da alma. Hebreus capítulo 6, verso 19. A presença de Jesus diante do Pai é a âncora da alma que foi presa ao trono de Deus. Eu pergunto para você, para encerrar, de quais outras garantias nós precisamos? De quais outras garantias precisamos, irmãos? Creio que nenhuma mais, né? O que você sente ao imaginar que Deus fez um juramento a você? Esse pensamento ajuda a ter a certeza da salvação, mesmo quando você se sente indigno? Sim. Eu sim. Tá? Mesmo quando eu me sinto indigno, um pecador, um nada, eu lembro dessa promessa que Deus fez e que Ele está lá trabalhando por nós. Ele está lá em nosso favor. Isso me anima, isso me dá ânimo para continuar nessa caminhada chamada cristianismo. No processo de santificação que não dura apenas um dia, dura a vida inteira. Ou até a minha morte, ou até a volta de Cristo. Que lição maravilhosa. Muito obrigado você que esteve conosco, aprendendo um pouco mais de Hebreus. Muito bem, então na próxima segunda-feira começa a nossa campanha de oração. E na outra quinta-feira e sexta-feira, porque eu já olhei aqui, a lição também é complexa, na outra semana, Jesus, o mediador da nova aliança. Jesus, o mediador da nova aliança. A necessidade de uma nova aliança, nova e renovada. A nova aliança tem um mediador melhor. A nova aliança tem superiores promessas. A nova aliança e o novo coração. Tudo isso na semana que vem. Vamos orar para terminar? Querido Deus, amado Pai, estamos terminando esse estudo agradecidos porque sentimos a presença do Seu Santo Espírito conduzindo. Que Ele seja com cada irmão e cada irmã. Dê a sua bênção, meu Pai, para cada um. Esteja com cada família aqui representada. E que o Senhor esteja conosco na nossa campanha de oração, que começa segunda-feira. Que o Seu Santo Espírito, meu Pai, esteja à frente de todas as nossas obras, de todo o nosso trabalho. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Pense nisso. Um forte abraço e até segunda-feira.